todos os dias que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, eu tenho pedido ao Espírito Santo para que eu pudesse ser mais homenzinho. Que ao colocar o pé aqui neste altar, eu possa não estar tão quebrantado. Porque eu sei que tem pessoas que olham, cara, e falam assim, frescura, besteira. Mas é engraçado, né? Porque a palavra afirma que aquele que tem um coração quebrantado, Deus não deixa, né? Deus se agrada, né? E é engraçado a gente se preocupar com a opinião de homens, né? Se preocupar mais com a opinião de homens do que do próprio Deus, né? E isso para mim não é motivo de vergonha. Isso é motivo de alegria. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Glória a Deus. Eu sei de onde Deus me resgatou. Aleluia. Eu sei do tanto que nós já sofremos. Para que o nome do Senhor fosse glorificado através das nossas vidas. Glória a Deus. Então assim, se você acha que é frescura, só lamento. Mas eu fico alegre. Todas as vezes que eu subo aqui, que eu choro, eu falo, obrigado, Jesus. Amém. Quando ele me lembra. Lembra que eu sou só aquele negocinho do cavalo do bandido. Entendeu? É nesse pegadinho. Igreja, hoje nós vamos meditar numa palavra que está lá no Antigo Testamento. E aí a gente começa a meditar. Glória a Deus. Amém? Aí a gente pede ao Senhor uma palavra, o Senhor te dá na mão, e você vai lá no fundo, lá no final logo, né? E o processo. Abram seus livros lá, por favor, suas Bíblias, em 2º livro de Reis, capítulo 5. Aqueles que não estavam aqui no começo, o nosso apóstolo e a nossa apóstola viajou, ela tinha um compromisso de família, ela viajou, ela está em Minas. O nosso apóstolo e o Davi, eles não estão aqui com a gente hoje, porque eles estão em missão, lá em Braslândia, certo? Nosso apóstolo não gosta de negociar os cultos, mas foi um pedido especial e ele foi cumprir missão que foi viver a palavra que ele prega. Porque a gente fala que tem gratidão pelas pessoas, e quando as pessoas te convidam, você não exerce a gratidão, você é um fariseu que só fala da boca para fora. E o nosso apóstolo, né, que todos conhecemos, não é um fariseu. Então ele foi cumprir missão, em gratidão, a vida de um outro pastor, que foi que convidou, e ele não teve como falar não. Então é por isso que eles não estão aqui hoje junto com a gente. Amém? Fisicamente. Glória a Deus. 2º livro de Reis, capítulo 5, que diz assim o texto, né? A cura de Naamã. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Podeis assentar. Amém, igreja do Senhor? Naamã, quem foi que escreveu o livro de Reis? Estava ali com o meu bispo ali, né? A minha fonte de inspiração ali, o meu guru do conhecimento. Caramba, Gustavo, já vai no almoço hoje, hein? Eu perguntei para ele por que eu fui pesquisar, né? Porque é o nosso, né? O jeito que a gente prega, né? E aí eu fui pesquisar, cara, e eu falei, rapaz, eu fui pego de surpresa, porque uma vertente diz que foram vários escritores, né? Foram várias pessoas que escreveram o livro de Reis. E aí, na minha pesquisa, eu achei uma outra vertente que fala que quem escreveu o livro de Reis foi Jeremias. E aí eu falei, Jeremias? Por que Jeremias? E aí fui pesquisar.
eles falam isso e alegam porque Jeremias viveu o último período ali, sendo levado para a Babilônia. E é exatamente o período que o livro de Reis fala. Então, assim, ou Jeremias ou vários autores, o importante e o maravilhoso é que o livro foi escrito e nós temos a oportunidade de meditar nesta palavra. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor me afirma que Naamã era um cara vitorioso, ou não. Naamã era comandante do exército da Síria, um exército que naquela época era poderosíssimo, era um exército que as nações temiam, e Naamã era comandante desse exército. Comandante é uma patente alta ou baixa? O próprio nome diz, ele fazia o que no exército? Ele comandava o exército. Então não é longe da gente imaginar assim, esse homem na frente de uma galera, de um batalhão, de um exército, e pessoas, outros homens olhando para ele e querendo ser ele. Estou errado ou certo? Podemos pensar assim. Porque é o normal, né? Os nossos líderes, aquelas pessoas que nós seguimos, aquelas pessoas que nós temos como os nossos líderes, a gente olha para aquela pessoa e vê mais qualidades do que defeitos. Amém? Amém. E se a gente começar a ver só defeito? E se a gente só apontar os defeitos dos nossos líderes? E se a gente só olhar para aquele homem e mulher que está se esforçando e só ver o lado negativo deles? O problema está com eles ou está com nós? Alguém aqui já apontou erros e pecados do seu líder? Alguém aqui tem líder? Alguém aqui está debaixo da liderança de alguém? Alguém aqui se sujeita à liderança de alguém? É só para a gente começar. É só para a gente começar. E Naamã tinha uma doença incurável, que era a lepra. Incurável. Agora você imagina aqui, ó. Naamã põe a armadura, vamos para a guerra. O exército todo acompanha, Naamã luta, vence as batalhas, volta para casa vitorioso, e na hora que ele chega em casa, ele continua doente. A lepra era uma doença altamente contagiosa. Então, em Deuteronômio lá fala, né, que o leproso, ele tinha que viver à margem da sociedade, ok? Mas Naamã não vivia à margem da sociedade. Mas por que Naamã não vivia à margem da sociedade? Primeiro porque ele era comandante. Primeiro porque ele não era israelita. Naamã era sírio. Naamã era gentil. Por isso que dentro da cultura deles, Naamã não precisava ficar isolado. Mas aí você imagina, você com uma doença incurável, você vai viver no meio da sua esposa, dos seus filhos? Você vai conviver com quem você ama? Então imagina, Naamã ia, matava, destruía, conquistava, quando voltava para casa, continuava leproso. E aí, lá, se a gente continuar lendo lá no versículo 2, diz assim: naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Aí a gente olha para essa menina, a gente lê sobre essa menina, e vocês pararam para pensar já sobre o que essa menina estava passando? Essa menina vivia com os pais, feliz, contente, saltitante, alegre. E a palavra me fala que saqueadores foram, invadiram Israel e levaram ela cativa. A partir daquele momento, ela perdeu a liberdade dela.
A partir daquele momento, ela era uma prisioneira para servir a esposa de Naamã. Sem voz ativa, sem direito nenhum, numa nação que ela não conhecia, e estava lá. Imagina, vamos. Bom, Tiago, eu lembrei agora. Vamos entrar na história. Vamos entrar na história. Imagina você, igual eu imaginei eu, sendo a menina cativa. Você está lá servindo a esposa de Naamã, ela lava, cozinha, pega. E aí chega Naamã da guerra. Naamã leproso. Aqui não fala que ele vivia isolado, aqui fala que ele voltava para casa. Bem, você, eu, como sendo a menina, o que nós faríamos? Ficaria calado. Eu, se fosse eu, Bruno, falava, rapaz, sangue e fogo, não quero chegar nem perto desse cara. Vai, sai pra lá, leprosão, velho. Eu faria isso. Vocês, como são muito mais espirituais, são muito melhores cristãos que eu sei que vocês iam lá abraçar, ia acolher, aí eu não faria isso, eu apontaria na hora. Só que essa menina, mesmo passando por privação de liberdade, mesmo sendo cativa, ela não aponta a doença de Naamã. Essa menina, ela, certo, fala de um Deus que ela servia na época. Porque a palavra fala que ela era uma menina. Então, e outra coisa, menina não tinha instrução não, viu? A mulher não tinha instrução nenhuma não. A mulher não tinha igual os meninos que tinham que ler, né? Que tinham que estar meditando na lei, que tinham que saber a lei. Não, a menina não. Mas ela conhecia o Deus que a família dela servia. Glória a Deus. Glória. Porque alguém serviu de inspiração para essa menina. Alguém passou para ela o Deus que ela servia. E ela conhecia o processo. Porque ela fala, se o meu chefe procurasse o profeta em Samaria, ela sabia quem tinha que procurar e aonde procurar. Glória a Deus. Aí, a gente começa a trazer para a nossa vida. Primeiro, eu não acolheria, eu apontaria. Segundo, eu não chegaria nem perto. Terceiro, falava assim, estou preso aqui por causa dele, que morra. Se ele morrer vai ser bom, porque eu, talvez eu fique livre. Eu me importaria mais com a minha situação do que com a dele. Isso eu estou falando de mim, tá, gente? E essa menina apresenta a cura para uma doença incurável. Na sua Bíblia, eu não sei, na minha não fala que ela falou assim, talvez o profeta o curaria. Não, ela fala, e o profeta o curaria. Então ela tinha certeza que Naamã ia ser curado. Aí, eu ouvi, por que Naamã acreditou na menina? Porque, imagina aí, Tiagão, chega uma criança para você hoje, chega o Felipe, filho aqui do nosso cristão, fala, Tiagão, essa dor que você sente aí no joelho, cara, se você for lá procurar o profeta, ele vai orar e vai curar. Você acreditaria? Você sairia da sua casa para procurar o profeta, para o seu joelho ser curado? Assim, eu não daria nem bola. Eu ouviria falar, ô neném, vai arrumar alguma coisa para brincar. Porque nós somos tão arrogantes e prepotentes que a gente acha que Deus só usa a gente. Muitas vezes a gente fala, Deus não fala comigo. E a gente não presta atenção nos pequeninos. A gente não presta atenção nos bêbados. A gente não presta atenção no drogado. A gente não presta atenção no motoboy, não, Matheus. A gente acha que é a escolha, é o resto. Tem certeza que meu obreirão ali, meu futuro diácono, Mateus, já se sentiu rejeitado pela sociedade fazendo as entregas? Não é, meu irmão.
Nós já passamos por isso, eu e minha esposa. Minha esposa foi fazer entrega na pizzaria de lá, caiu o refrigerante, os motoboys ficaram rindo dela. Você imagina? E ela ficou brava. Porque é assim, cara, nós somos maus, cara. Nós somos maus. A nossa natureza é ruim. É ruim. Por isso que é tão difícil a gente ser acolhedor, cara. Por isso que é tão difícil a gente amar verdadeiramente as pessoas, cara. Porque a gente fala da boca para fora. Eu sirvo um Deus todo-poderoso. Eu sirvo um Deus que nunca perdeu batalha. Que seja em nós e através de nós. A gente louva. Mas na hora que Deus, certo, quer usar a gente para outras pessoas, nós tomamos a postura de arrogância e falamos, esse aí não merece, não. Esse leproso aí não merece. E Naamã ouviu aquela menina, cara, e ele acreditou na cura. Aquela menina, ela não agiu como apontadora, como acusadora, ela agiu como hospital, ela curou, ela falou assim, eu conheço o Deus que eu sirvo e Ele vai te curar. Meu amigo, para esse comandante do exército acreditar nessa menina, imagina a convicção que ela falou isso. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Cara, Naamã levou para o rei. Ei, aquela menininha lá que está na minha casa, cativa, minha serva da minha esposa, ela me falou um negócio. Ele levou para o rei. O que tem, né? E aí? Pastor, o que tem ele levar para o rei? Amigo, nós não temos coragem de apresentar para os nossos familiares o Deus que a gente serve. Amigão, nós não temos coragem. Nós ficamos retendo. Nós queremos só para nós. Naamã ouviu uma menina e levou para o rei. Certo? E aí o rei, olha, o rei acredita ainda em Naamã, acredita na menina e escreve uma carta para o rei de Israel. E fala para Naamã, vai que você vai ser curado. Nessa época, nessa exata época aqui, existia uma guerra entre a Síria e Israel. E esse era um período de uma trégua pequena que foi feita na guerra. Por isso que o rei de Israel, quando recebe Naamã com a carta, e ele lê a carta, ele fala, nossa, cara, isso aqui é uma desculpa que o rei da Síria está arrumando para poder invadir Israel, para poder guerrear com a gente. Porque estava numa trégua. Naamã levou oferta, ouro, roupa, para poder ir para Israel. Chegou em Israel, entregou a carta para o rei, a carta que o rei da Síria tinha escrito, e o rei ficou desesperado, amigão. O rei ficou desesperado, porque ele falou, cara, é o nosso fim. É o nosso fim. O rei da Síria está fazendo isso, que é para acabar, para ter a desculpa de acabar com a gente. Como é que pode, cara? Como é que pode uma menina que estava cativa num país estranho, fora do meio dela, ter mais convicção e conhecer mais o Deus que ela servia do que o próprio rei? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode nós, cara, acharmos que nós somos os crentes e muitas vezes a gente ser envergonhado pelo ímpio, na palavra, nas atitudes, no amor? Como é que pode, cara? Eu já pararam para pensar isso assim, cara? Porque de vez em quando eu olho para pessoas, cara, que não são cristãs, e a gente vê mais Jesus através dessas pessoas do que através da igreja. E é impressionante. É impressionante. A gente olha para pessoas que amam mais o próximo do que a nós mesmos. Do que nós amamos. Ou isso só acontece comigo? Aí, a menina cativa, uma menina, fala de um Deus que o rei de Israel não confiava. Porque se o rei confiasse no Deus,
certo? Ele tinha falado, ei, Naamã, fica tranquilo, irmãozão. Bora lá, eu vou te levar lá no profeta. Bora, vem aqui, vou te levar lá. O rei não, o rei desespera. O rei desespera. E a gente lê essa história e acha que foi lá, há 1000 anos atrás. E nós repetimos essa história todos os dias. Nós repetimos essa história todos os dias. E aí diz a história que o Naamã, aí o profeta Eliseu, alguém já ouviu falar de Eliseu? Qual era a característica física do Eliseu? Que era marcante. Qual? Qual, meu bispo? Olha para o pastor e lembra de Eliseu, não com unção, mas com a careca. Eliseu era carecão, né? Hã? Gente, vocês nunca leram não? Que Eliseu era careca? É porque a última vez que alguém falou da careca, uma ursa apareceu, né? É, né? Muito bom, cara. Desculpa, hein, Tiago? Sim, desculpa. Então, Eliseu era careca, estava andando os caras, não, careca. Ele disse, orou, o urso foi lá e devorou. Então, já vou advertir vocês, não façam piada com a minha careca. Porque se fizer piada com a minha careca, eu vou orar. Nossa, queria ter unção de Eliseu, né? Mas vamos lá. O profeta Eliseu ouve, fica sabendo do desespero do rei, fica sabendo, né, que o Naamã tinha vindo. E aí manda um recadinho assim pro rei. Ei, rei, fala para esse comandante aqui, vem falar comigo, que eu vou mostrar para ele que aqui ainda tem homem de Deus nessa terra. Glória a Deus. Aqui ainda tem homem de Deus nessa terra. Aí você teria essa coragem? Teria, meu pastor? De falar, manda trazer aqui ninguém aqui, ó, que eu vou. Hã? E por que a gente não tem essa coragem? Por que a gente não tem nem coragem? Vamos mudar a palavra? Porque coragem fica parecendo uma coisa, né, de arrogância. Por que a gente não tem essa convicção? Por que a gente, cara, a gente não consegue viver o Jesus que a gente fala dele? Um dia eu estava lá em Goiânia, um homem de Deus me perguntou assim, ele já é um senhor já de idade, e ele fala, não, ele fala assim, ó, ô pastor, você já ouviu cego ver? Você já ouviu um paralítico andar? Você já viu? Eu, na igreja atual, nunca vi. Para o cego ver e o paralítico andar, precisa fazer o quê? Aí, precisa ter alguém que ore, né? Porque é assim, né? Quer dizer, Deus é né? Superior a tudo. Se ele quiser que o cego veja, abriu o olho de manhã, você vai ver e acabou o assunto, não tem nem conversa. Mas precisa para você ver, você precisa orar, não é isso? Aí ele falou, legal, precisa orar pelo cego ver, pelo paralítico andar. Eu falei, precisa. E você, o senhor não tem vistos? Não tenho visto esse tipo de milagre, não. Ah, que legal. E você tem orado por quê? Não, meu bispo? Você quer ver milagre, cara? Mas coração dos outros? Você tem orado por quem? Por cura. Você tem orado por quem? Para que Deus mude a vida. Por quem que nós temos orado? Por quem? Por quê? Por nós e através de nós. Nós acabamos de louvar. Mas se eu não oro por ninguém, eu não vou ver, cara. Porque a gente tem que desejar ser parte do milagre. Nós não podemos desejar só ver o milagre. Nós temos que parar com essa falácia nossa, cara, de foi milagre. Cara, eu quero fazer parte do milagre. Eu quero viver, eu quero ter experiência com Deus, cara. Eu preciso anseiar por isso. Cara, Jesus me usa, pai. Mas para mim, para Jesus me usar, eu tenho que dar um passo, eu tenho que falar, irmão, deixa eu orar por você. Aí eu vim com aquela desculpa que você deve estar passando aí na cabeça. Não, vocês não, porque vocês são muito mais cristãos do que eu. Mas na hora eu dei a desculpa para ele. Pastor, eu não tenho fé para isso. Porque uma pessoa falar, ei, cego, vem aqui.
Pai, em nome de Jesus, abre os olhos. Rapaz, você imagina. Sabe que o cara tem que ter fé? Hã? Eu falei com ele, eu não tenho fé para isso. Aí ele falou, eu sei, rapaz, eu concordo com você. É difícil a gente começar a orar para uma pessoa para enxergar. Mas, por que você não começa pequeno? Quando ele falou, eu sei, eu falei, rapaz, né? Aquela, se consagrei agora. Né? Roubei a desculpa. Ele falou, e por que você não ora para coisas menores? Por que você não começa orando pelo irmão com dor de cabeça, com dor de estômago, para que você possa viver os milagres e a sua fé ser aumentada? Glória a Deus. Aí eu falei, tá bom, deixa eu ficar com a cabeça sangrando aqui, tá bom. Pastor, o senhor tem razão. E aí ele falou assim, finalizando, né, com a chave de ouro. Então nunca mais arrume desculpa para não orar comigo. Aí você sai de Goiânia, você sai de Brasília para ir em Goiânia, visitar um amigo, chega lá, Jesus usa um pastor que nunca te viu, não sabe nem seu nome, para te dar um lá. E aí você volta para casa e fala assim, cara, eu preciso orar pelas pessoas. Eu preciso me importar com as pessoas. Eu preciso amar as pessoas. Sabe quantas vezes eu fiz isso? Acho que uma. E olha lá, sendo bem entusiasta. Porque eu continuo dando desculpa. Porque eu continuo vendo as pessoas sofrerem e eu não tenho coragem de ter. Eu continuo vendo as pessoas sangrando e eu não tenho coragem de apresentar o Jesus que eu falo que sirvo para essa pessoa. Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia. O arrepio é temporário. A convicção é muito mais temporária ainda. O desejo de servir a Jesus passa igual a noite. E eu continuo batendo no peito falando, eu sou cristão, eu sou pastor. A gente não consegue, cara, ter constância. A gente não consegue vencer o eu. A gente não consegue ter fé. A gente sempre espera que Jesus faça o melhor para nós, cara, e nós continuamos dando migalhas para Jesus. O enteado nosso fica doente, cara. A gente não tem coragem de orar. A gente confia mais na medicina do que na oração. Não que a gente não deva levar para a medicina, ninguém está falando nada disso não, irmão. Mas a gente vive preso nos nossos problemas, cara, nos nossos achismos. Você sabe o que me envergonha nessa história aqui de Naamã, até esse momento aqui também? É que um cara que era ímpio, totalmente ímpio, que ele não serviu o Deus que essa menina servia, certo? Ele sai da casa dele, cara, para buscar uma solução para a doença dele, sem ter fé. Sem ter convicção. Sem conhecer o Deus, porque ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos, falamos, que nós vamos buscar apoio, auxílio em pessoas. Nós vamos buscar auxílio. Nós não queremos andar até a solução do problema. Ah, eu estou passando por dificuldade, eu não vou na igreja. Eu não vou orar. Eu não quero mais. Conheço um aí que falou, eu não quero mais ser pastor. Eu não quero devolver a unção para Deus. Conhece, meu pastor? Conheço um aí que falou isso, eu devolvi a unção para Deus. Eu falei, rapaz. Aí Israel está sentado aqui hoje, ali, ó. Glória a Deus. Está sentado aqui hoje, ali, ó. Ei, isso não é sobre nós. Nunca vai ser. Nunca vai ser sobre o nosso conhecimento, sobre o nosso esforço. Nunca vai ser. Nunca. Nunca. Porque no dia que a gente achar, acabou. No dia que eu achar que eu sou bom, no dia que eu achar que eu sou melhor, no dia que eu achar, meu irmão,
vai cair. É o princípio da ruína. Acabou. Mas, contudo, todavia, né, não Budinho, a gente continua fazendo. A gente continua fazendo. Aí Naamã foi lá no profeta, né? Vamos voltar aqui. Naamã foi lá no profeta Eliseu e chegou lá com a galera, porque Naamã viajava, né? Tinha lá o, vamos falar, pelotão. Vamos falar pelotão, né? Porque o cara era do exército, eu não servi, né? Infelizmente, só meu filho que vai servir ano que vem, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, viu? Eu gostaria de um amém aí. Então, assim, Naamã chegou lá, e o que Naamã esperava? Não é diferente do que a gente espera. Já vou antecipar. Quando a gente está passando pelo problema, e a gente se dispõe até ir até um homem de Deus, para que esse homem de Deus ore por você, né? O que você espera que Deus faça? Chega, pastorzão, ora aqui comigo, cara, povo, né? E aí o pastor começa a orar, você espera que ele fale em línguas, que o céu se abra, que você sinta a presença, que, sabe, né? O mundo todo, aquela hora, pare para você sentir a presença de Deus. Não é isso? Ou só eu que acontece só comigo? Quando eu peço alguém para orar assim para mim, eu falo, pô, né, Senhor, fala comigo, mas só serve se for a voz de Deus. Né? Aí, Naamã chegou lá e falou, cheguei, chama o profeta. Aí o profeta manda um mensageiro lá, Geazi, não é isso, professor? Que era assistente dele, fala, vai lá e fala para esse rapaz aí, para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, que a carne dele vai ser curada. Aí Naamã, com toda a sua expectativa, começa a ficar bravo. Por quê? Quem é esse profeta? Eu achei que ele sairia aqui, colocaria a mão, ia passar a mão sobre a lepra e a minha carne ia ser curada. Ele não veio nem aqui falar comigo. Né, meu bispo? Você imagina o ódio que esse cara sentia. Ele tinha viajado, né? Não sei aqui, é um erro meu, podia ter pesquisado, mas não pesquisei. Ele viajou para buscar a cura, chegou no profeta, e o profeta não foi nem falar com ele, o profeta nem olhou na cara dele. O profeta nem olhou na cara, ele achou que o mundo ia parar, irmão, que o céu ia abrir, fogo ia cair do céu, para ele ser curado. Quantas vezes, cara, nós precisamos de uma cura, mas tem que ser do nosso jeito? Quantas vezes, cara, nós precisamos de uma palavra de Deus, mas tem que ser do jeito que eu quero ouvir, Jesus. Não é do jeito que o Senhor quer falar. Quantas vezes, cara, a gente acha que se não for do meu jeito, vai dar errado? Naamã, cara, ele era menos pecador do que a gente. Porque Naamã teve essa atitude, mas ele não conhecia, não servia a Deus. E nós temos essa atitude servindo e conhecendo Jesus. Se você vem aqui para o profeta orar por você, o homem de Deus, e o homem de Deus coloca a mão na sua cabeça e fala, você é curado. Ó, olha eu, ó. Ué, tá bom. Só isso. Não, mas e o falar em línguas? E a oração longa? E as passagens da Bíblia? Cadê? E aí eu saio daqui ainda maldizendo o homem de Deus. Esse cara não presta, eles são falastrão. Se eu fosse, né, meu amor? Se eu fosse agora falar sobre isso, eu poderia falar para você assim, ó, você não foi curado porque não teve fé. Já ouviu isso, né, pastora? Tá? Você não foi curado, eu orei por você, você não foi curado porque não teve fé. Na sua Bíblia tem escrito isso? Porque na minha Bíblia tem assim, ó, se o homem de Deus orar por você e não for realizado, não for aquilo que ele orou, não acontecer, é porque não era a palavra de Deus. Não está falando sobre a minha fé.
Está falando sobre o homem de Deus. Só que, meu amigo, para mim poder sair da minha casa e buscar a cura, eu tenho que ter fé. Senão eu não me movimento. Naamã teve fé, começou a brigar, porque ele queria de um jeito, e o profeta fez de outro. E o texto me fala que Naamã fala, vamos embora. E Naamã está indo embora, cara. E aí Deus usa os servos de Naamã para falar, ei, comandante, se você chegasse aqui hoje, o profeta, ele falasse, planta bananeira, dá 5 pulinhos, mata 25 pessoas, corta a cabeça de 12 leões, se ele te pedisse algo muito difícil para ser curado, o senhor não faria? Aí eu faria. Mas por que o senhor não mergulha no Jordão 7 vezes? É só porque é fácil. Muitas vezes a gente deixa de ser curado, cara, a gente deixa de ter a resposta do milagre, porque a gente não acredita no que nós precisamos fazer. Que a gente tem uma expectativa, cara. Lembra de Elias? Veio o terremoto, Deus não estava lá, não é isso, Lucas? Veio o furacão, né? Deus não estava lá. Aí, aonde que Deus estava? Na brisa suave. Na brisa suave. E aí, Naamã é convencido a ir no Jordão. Naamã lá antes, né, ele faz até uma menção dos rios que tinham na Síria, que eram mais limpos do que o Jordão, porque nessa época o Jordão era podre. Era podre, era um rio que fedia, né? Isso aí, os historiadores, tá, gente? O senhor não está adivinhando, estou falando dos historiadores falando isso. E aí Naamã, cara, vai lá, chega na beira do rio, Jordão, e ele mergulha. Quantas vezes Naamã mergulhou? 7. Certo? 7 vezes. Agora responde para mim. Não, para mim não. Responde você mesmo. Se o homem de Deus chegasse para você, Tiagão, e falasse assim, posso usar meu amigo Tiago, porque, né, Tiagão, nós temos liberdade para isso. Tiagão, vai lá, cara, no Ribeirão Arruda, lá em Minas Gerais, que deve ser mais ou menos esse Jordão aqui, porque fede pra caramba lá também. E mergulha 7 vezes que você vai ser curado do seu problema na boca. Da bacia, né? Bacia, né? Se você chegar lá e mergulhar a primeira vez, levantar e não for curado, mergulha a segunda vez, levantou, não foi curado. Eu vou começar a Você aí vai falar comigo que você vai fazer 7 vezes, amigo? Você faria 7 vezes? Se eu fizesse 2, eu já faria demais a conta. Mas falou 7. Falou 7. E por que nós queremos que Jesus faça um milagre na nossa vida, no nosso tempo? Por que nós queremos que Jesus faça um milagre na nossa vida e a gente não tem obediência à palavra do Senhor? 7 são 7. Não são 5, não são 6, não são 8, são 7. E por que 7? 7 é o número do quê? Da perfeição. Qual é a perfeição que se fez no número 7? Hã? A 7ª aliança, não é não, meu bispo? Hã? Quem é a 7ª aliança, meu bispo? Jesus. Naamã mergulha 7 vezes. E na 7ª vez, quando ele levanta, vamos entrar na história? Todo mundo, batalhão, todo mundo olhando. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o outro veio levantar, o outro soldado falou: Silas. Silas. 6, 7. Na hora que Naamã levanta, a carne dele está igual de um bebê. A carne dele estava curada. Seria utopia a gente tentar imaginar a felicidade desse homem? Imagina aí, cara, você com uma doença incurável e você faz o que o profeta mandou, mesmo não dando muita bola, e aí você é curado. Nossa irmã Ketty, né? A nossa missionária, não é missionária? Que tiveram um problema de saúde.
passar aí pelo vale da doença. Né? Ficou feliz, missionário, quando o médico falou, está curado? Né? Imagina a felicidade de Naamã. Aí o que Naamã faz? O que Naamã faz? Naamã faz igual aqueles 10 leprosos lá, que o Senhor Jesus curou? Sabe a história dos 10 leprosos? Vocês lembram? Já leram isso na Bíblia? Já não? Que Jesus cura os 10 saem correndo, vai lá, se apresenta ao sacerdote, os 10, ó, pá, pá, pá. E aí, um olha e fala, olha, aí volta. Jesus, obrigado. Eu digo, mas se não eram 10, cadê os outros 9? A Bíblia não me fala dos outros 9, né? Só me fala daquele que voltou. Mas Naamã faz isso? Naamã fala, caramba, bora voltar para casa porque eu quero dar notícia para minha esposa. Bora. Não. Naamã volta no profeta. Naamã volta no profeta porque Naamã teve uma experiência com Deus. Naamã viveu o sobrenatural de Deus. E Naamã, o coração dele fica convertido ao Senhor. Naamã fica tão feliz que quer dar uma oferta de gratidão pela cura. Naamã volta lá e oferece o ouro que ele tinha levado, oferece tecido, oferece as roupas, né, que ele tinha levado, oferece o que ele tinha levado. E aí o profeta Eliseu fala, minha amiga, eu não preciso nada dessa irmã, nem te pedi nada. Isso aí, não quero nada disso. E o que é que Naamã faz? Naamã fala, se eu usar 2 mulas aí de terra, porque eu quero levar a terra daqui para que eu possa adorar a Deus verdadeiro, aonde eu moro. Teve conversão ou não? Hã? Teve conversão ou não? Nós podemos fazer a analogia dos 7 mergulhos com algo que nós fazemos hoje? Não? O que nós fazemos hoje que lembra os 7 mergulhos? Eu fui batizado. Vocês foram batizados nas águas? Não? Hã? Então, naquele 7º mergulho de Naamã, a carne que estava podre foi restaurada. A morte, certo? Do ser, do gentil, do ímpio, daquele que não acreditava no Deus, acabou, aconteceu, e nasceu um novo homem para Deus. Um ímpio, uma pessoa que não tinha a fé que nós temos, ele transformou a vida dele, com a experiência que ele teve em Jesus, com a experiência que ele teve em Deus. Naamã vai embora, e Naamã ainda pede perdão, assim, já antecipado, porque ele fala, ó, quando o meu rei lá for adorar o Deus, que é o Deus Rizom, que é o Deus deles lá, eu preciso estar com ele. Eu não posso, porque eu sou comandante do exército, eu não posso não estar com ele. Eu já quero pedir perdão. E aí o profeta fala, vá, fique em paz. Então, Naamã se converteu. Naamã, ele passou a ser um adorador. Certo? Ou errado? Aí, vamos falar de nós de novo? Quantos milagres Jesus já fez na sua vida? Quantas coisas, quantos acontecimentos Jesus já fez na nossa vida? E aí, essa é uma pergunta que eu fiz à minha pessoa e eu sou grato a Jesus. Eu tenho gratidão a Jesus. Quando eu estava conversando com uma pessoa, e aí a gente falando de Pedro, falando de outro, né? Porque eu acho isso maravilhoso, né, cara? A gente vai na casa da pessoa com o intuito de comer, né? E aí você chega lá e fala, vamos embora comer, bora. Mas entre um bode de coca e uma barriga de porco, um queijinho de coalho com mel, sempre tem a palavra, né?
Porque se não tiver a palavra, não está errado, né? Se a gente não falar do Jesus que a gente vive falando aí que ama, né? Se da nossa boca começar a sair só besteira e parar de falar, sair palavra, tem uma coisa errada. E a gente falando de Pedro ontem, cara. Aí, e eu falei, caramba, aquela situação de Pedro andar sobre o mar, né? Mas eu nunca teria saído daquele barco. E as pessoas ainda falam, mas Pedro olhou para a dificuldade. Pedro olhou para ele, por isso que afundou. Ah, amigo, os outros 11 nem saíram do barco. Os outros 11 nem pediram para Jesus. Sabe, nem pediram, meu irmão. E a gente vem aqui no domingo de manhã, chega aqui cedo, o pessoal do louvor, né, a pastora com as obreiras, né, ensaiaram e tal, e aí a gente está ali, a gente é levado na emoção, que seja em nós e através de nós. Conversa fiada, rapaz. Conversa fiada, rapaz. Que seja em nós e através de nós. Nós não queremos nem nós, muito menos através de nós. Porque a gente não consegue replicar isso. A gente não consegue replicar o amor que foi daquela cruz na vida de outra pessoa. A gente não consegue. Aliás, nas pessoas que eu amo e que eu acho que vale a pena, eu consigo. Agora, nas pessoas que eu não amo, a misericórdia não existe. É só o julgamento de Deus. Já se converteu? Você é grato a Jesus? Você é crente? Você é um verdadeiro cristão? Essas são perguntas que eu fiz para ele, tá? Não estou em posição de arrogância e prepotência em julgar ninguém aqui. Pelo amor de Deus. Essas perguntas eu fiz para ele. E aí eu descobri, cara, que sou nada. Vem falando que tem gratidão a Deus, mas deixa o irmão me ligar precisando de mim 1h da manhã. Deixa o irmão estar sem comida na casa dele. Deixa o irmão com o carro estragado, né, bispo? Deixa o bispo colocar lá no grupo lá e falar, gente, eu estou sem carro, preciso de uma carona. Muitas pessoas se ofereceram, bispo, para dar uma carona no senhor aquele dia, não foi? Porque a gente não consegue. Essa manhã o Senhor Jesus falou primeiro comigo, para depois falar para a igreja. Bora segurar a galera? Aleluia. Bora. Glória a Deus, aleluia. Bora nascer verdadeiramente para Jesus? Bora. Bora parar de acusar? Bora parar de olhar para o bispão e falar, pô, bispão, diminui essa barba aí, tá grande pra caramba. Bora. Bora parar de apontar. Bora amar. Bora ter uma experiência real com Jesus. Bora permitir que o nosso coração seja transformado por Jesus Cristo. Nós já estamos no meio do ano. Nós já estamos no meio do ano. Estamos indo para o segundo semestre do ano. Quantas pessoas você apresentou Jesus? Quantas pessoas? Qual é a razão das suas orações? Quando a gente ajoelha para orar, nós continuamos só pedindo para nós, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos? Ou nós pensamos naqueles que estão passando por dificuldade, oramos por eles e agimos em prol deles? Porque essa conversa de falar assim, ó, eu sei que você está passando por isso, irmão, vamos orar. Amigo, você me desculpa, a igreja não foi levantada para isso. Primeiro resolve as necessidades físicas, depois nós vamos orar para que Jesus resolva as necessidades espirituais. Às vezes a pessoa não está precisando de uma oração,
Ela está precisando de um abraço. Ela está precisando comer. Ela está precisando vestir. Ela não está precisando de oração naquela hora. E a gente continua achando, bancando o espiritual. A gente continua bancando o espiritual. Sendo que nós não vivemos Jesus, que nós bancamos ele. Ainda há tempo. Ainda há tempo da gente se converter, igual na mão. Ainda dá tempo da gente ser curado da nossa lepra. Ainda dá tempo. Eu quero ser curado. Eu também. Eu quero ser curado. Eu quero viver esse Jesus que eu falo. Não tem problema se precisar andar de ônibus. Não tem problema. Se eu precisar morar num local melhor. Não, pior. Não tem problema. É pior em visão de quem? Não é não, Mateusão? Quem prometeu as coisas, as riquezas dessa terra não foi Jesus, não. Quem falou assim, se me adorares, eu te darei todos os reis. Não foi Jesus, não. Jesus falou, quer me seguir? Tome a sua cruz. No mundo tereis aflições. Jesus não falou, vai um grande homem de Deus andando de Mercedes. Vai, você é um homem de Deus, você mora onde? Eu não moro no lado sul. Você não anda com tênis importado? Não sei. Jesus. Pelo menos Jesus que eu leio aqui, né? De vez em quando. De vez em quando eu leio, né? Na minha arrogância e prepotência aqui, eu não vejo esse Jesus, não. Bens materiais não refletem o som de Deus. É verdade. E se você ou eu colocarmos o nosso amor e a nossa confiança nisso, ei, nós estamos fadados a morrer. Nós estamos fadados a chegar naquele dia e Jesus falar, não te conheço, aparta-te de mim. Bora converter? Bora ser curado? Bora derramar a cura na vida das pessoas? Vamos? Como igreja é muito mais fácil. Um apoiando o outro. Mas sem apontamento. Sem julgamento. Sem esperar do outro uma atitude que nem você tem coragem de tomar. Não é não, 02? Hã? 02 se livrou hoje, hein, 02? Você vai orar pelas crianças hoje, hein? 02 adora orar, não adora 02? Amém, igreja do Senhor? Amém. Glória a Deus. A palavra, ela tem que provocar transformação no nosso coração, no nosso caráter, né? É para isso que a gente precisa estar com o coração voltado, né? É duro todas as vezes que a gente abre o livro sagrado, a gente descobriu que ao invés de melhorar, nós estamos piorando. É duro ser confrontado com isso todas as vezes, né? É duro, porque você fala, caramba, cara, não fiz nada de bom, não melhorei nada. Isso é aquele, né? Cada um se examina. Mas ainda há tempo. Amém? Aqueles que nos assistem, que nesta manhã você possa ser alcançado pela cura do caráter, né? A cura do coração. Não uma cura exterior, sabe? Mas que a partir de hoje você possa ter atitudes novas, você possa falar de Jesus, possa acolher, ao invés de apontar. Que a sua semana seja cheia de bênçãos, em nome de Jesus.
Amém?